Aleluia. Irmãos, abra comigo a palavra do Senhor, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 4. Aleluia. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 4, versículo 1 em diante. Só os que estão vivos, diga glória a Deus. Porque a sepultura não pode louvar ao Senhor. Só quem está morto que não adora ao Senhor. Quem está vivo adora ao Senhor, amém? Tinha um hino antigo que dizia: a sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar. Somente os vivos louvarão o seu nome. Aleluia. Se eu chorar, se eu sorrir, é o Espírito de Deus aqui. Ô glória. É bom demais estar na presença do Senhor, irmão. Tem coisa melhor não. A gente paga até cada mico, pastor cantando. Prega, pastor. Mateus capítulo 4. Glória a Jesus. Aleluia. Fala assim comigo: eu escolho a palavra. Esse mês nós vamos falar um pouco sobre isso. Eu escolho a palavra. Amém? Quem é filho de Deus aí? Eu escolho a palavra. Quem pode dizer verdade? Não, eu escolho a palavra. Eu vou viver pela palavra. O que a palavra de Deus diz. Guarda isso na tábua do seu coração. Jesus nos ensina o segredo de vencermos todas as lutas, todas as provações, passar por todos os testes e cumprir o plano e o propósito de Deus nas nossas vidas. E qual que é o segredo? Escolher a palavra. Em todo tempo, em todo instante, em cada momento, o que a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus diz. Mateus capítulo 4 diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. O tentador chegou-se a ele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Respondeu Jesus: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e eles te segurarão nas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor, o teu Deus. Levou novamente o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrardes me adorares. Então Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor o teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou e vieram os anjos e o serviram. Então o diabo o deixou e vieram os anjos e o serviram. Então o diabo o deixou e a bênção do Senhor, que não acrescenta dores, veio sobre a vida dele, a provisão de Deus. Feche os teus olhos um instante, curve a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por este momento tão maravilhoso em tua presença, Senhor.
Eu te louvo pela vida desses irmãos que saíram da sua casa e escolheram a melhor parte, Senhor, de estar aos pés do Senhor, contemplando o Senhor e aprendendo com o Senhor. Te louvo pela vida desses irmãos também, meu Deus, que não vieram por questões de limitação e estão agora cultuando ao Senhor através das redes sociais. Que esta palavra possa produzir o fruto desejável do Senhor em nossas vidas, Pai. Fale conosco, nos instrua, nos ensine, Senhor, nos direcione em o nome do Senhor Jesus Cristo. Fale conosco. Amém, amém e graças a Deus. Já falamos muito sobre provação, sobre testes, e nós sabemos que Deus prova os seus, que Deus testa os seus, que Deus permite que os seus passem por provações. E na verdade, Paulo escrevendo ao Timóteo, ele vai dizer que nós devemos nos apresentar diante de Deus, diante do Senhor, não simplesmente diante dos homens, mas diante de Deus, como obreiros aprovados, como ministros aprovados, como servos aprovados, que manejam bem a palavra de Deus, ou seja, aquele fala o segredo de sermos aprovados, é o manejar bem a palavra de Deus, é escolher a palavra, só tem um jeito de sermos aprovados, irmãos, escolhendo a palavra, escolhendo viver a palavra, escolhendo colocar em prática o que a palavra de Deus diz. O Ian falou aqui a respeito do manual, quando ele ministrou, a respeito, e a palavra de Deus, ela é um manual, ela é o guia que direciona, ela não é um manual, ela é o manual, que deve ser vivido por cada um de nós, deve ser conhecido e praticado por cada um de nós, amém? E Jesus, ele é o exemplo maior, Jesus ele se despiu da sua glória, ele desceu, viveu como homem, e agora com 30 anos de idade, ele iria dar início ao seu ministério, iria agora cumprir o propósito pelo qual Deus o havia enviado. Ele precisava treinar e capacitar homens para dar continuidade à sua obra, para anunciar o que ele iria fazer logo adiante. Só que mesmo Jesus sendo o Filho de Deus, mesmo Jesus sendo Deus, ele não se eximiu de ser testado e provado. E a Bíblia diz que como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro, sem mancha, sem mácula. Ele foi testado, foi provado e aprovado. Por isso o seu sacrifício é perfeito sobre todos nós, para todo aquele que crê, para todo aquele que o recebe como Senhor e Salvador de sua vida. Mesmo Jesus, a Bíblia vai dizer que em tudo ele foi provado, em tudo como homem ele foi provado, ele foi tentado, mas ele foi aprovado, porque ele permaneceu fiel. E como que ele conseguiu isso, irmãos? Ele nos dá o segredo ao ler desse texto. Ele se submete ao batismo, mesmo o batismo sendo símbolo de arrependimento, não que ele necessitasse se arrepender de alguma coisa, mas para dar o exemplo daqueles que viriam segui-lo. E agora, no momento do batismo, a Bíblia diz que os céus se abrem. João Batista, ele vê o céu se abrindo, o Espírito Santo desce sobre a pessoa de Jesus, porque ele já demonstra que não tem como fazer a obra sem a pessoa do Espírito Santo. Se não for o Espírito Santo fazendo nas nossas vidas e através das nossas vidas, nada acontece. Por isso que Paulo vai dizer que não vinha aqui com palavras persuasivas de conhecimento humano, que ele tinha doutorado, mestrado, PhD, inteligentíssimo, mas ele sabia que nada do seu conhecimento, se não fosse ungido pelo Espírito Santo, se não fosse guiado pelo Espírito Santo, direcionado pelo Espírito Santo, nada aconteceria. Ele tem Jesus como exemplo, então Jesus já começa o seu ministério com a pessoa do Espírito Santo, que veio sobre ele, e uma voz do céu que disse: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho alegria. Este é o meu filho amado.
em que eu tenho muita alegria, em que eu tenho muito prazer. E eu quero que você entenda que esta palavra também reflete sobre a minha vida e sobre a sua vida, pois João vai dizer, a palavra vai dizer, que todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu e você somos filhos de Deus e amados do Senhor. Quem é filho de Deus, dá glória a Deus. Bata palmas e glorifica a Jesus. É bom que o frio vai embora. Então eu aceitei Jesus, eu criei na mensagem da cruz, eu creio que o sangue de Jesus me lava, me purifica, me justifica, me dá livre acesso à presença de Deus. Eu creio agora que eu posso me achegar confiadamente na presença do Pai, que agora eu tenho um Pai celestial que me ama e que diz para mim também: eu tenho prazer na sua vida, eu tenho alegria na sua vida. Tanto é, eu tenho tanto prazer, eu tenho tanta alegria, eu te amo tanto, que eu dei a vida do meu filho quando você ainda estava nas mazelas. E quanto mais agora que fomos resgatados, quanto mais agora Deus nos ama, irmãos, quanto mais agora. Então essa palavra também serve para nós. Então Jesus, após ser ungido, Lucas vai dizer, Lucas falando a respeito da mesma passagem, vai dizer que Jesus, cheio do Espírito Santo, aleluia, cheio do Espírito Santo, agora ele é guiado pelo Espírito para o deserto. Ele é levado pelo Espírito. Não foi o diabo que o conduziu, não foi o inimigo que o conduziu, não, foi o próprio Espírito Santo conduzindo, como muitas vezes, irmãos, não é obra do diabo, não é obra do acaso, é obra de Deus. Ele nos conduzindo para um determinado deserto, para nos provar. Para quê? Para quê? Porque Ele quer nos levar para um outro nível. Diga glória a Deus. Só que muitas vezes, irmãos, nós não sabemos que estamos entrando nesse deserto e nem nos é apresentado desse jeito. Filha, agora eu estou te levando, tá? Não, de repente nós nos deparamos e nos encontramos. Mas que deserto é esse? Que luta é essa? Que provação é essa? Quem é fundamentado na rocha, vai vir a tempestade, vai vir o vento, vai vir as ondas, para mostrar a diferença entre os que servem e os que não servem ao Senhor. Porque os que servem vão permanecer, vão prevalecer, o inimigo não vai derrubar. Se até cair a gente levanta e o Senhor nos sustenta, aleluia. Mas a gente não fica prostrado, derrotado. Não. Bateu forte. Mas agora se prepara, diabo, que eu também me levantei. Você se prepara para apanhar também. Então Jesus, ele é conduzido pelo Espírito. E a Bíblia diz que ele é conduzido para ser tentado. E no original essa palavra também pode ser aplicada como testado. O próprio Filho de Deus sendo testado, o próprio Deus sendo testado. Quanto mais eu e você, irmão, não seremos também tentados e provados, para saber aonde está a nossa esperança, para saber aonde está a nossa confiança, para saber aonde está a nossa fé, para saber aonde está a nossa dependência. É nas lutas, é nas provações que verdadeiramente, irmãos, é no caos que nós temos a oportunidade de refletir a paz que excede todo o entendimento. Em meio às lutas, em meio às adversidades, que nós temos a oportunidade de refletir a glória de Deus, refletir o caráter santo de Deus. Então Jesus, ele é levado, e a Bíblia diz que agora chega o tentador. Lucas vai dizer que, falando acerca do mesmo texto, que Jesus foi tentado durante todo o tempo. Não foi só não foi no último dia, mas durante todo o tempo ele foi tentado, durante todo o tempo ele foi provado. Mas essas 3 tentações vieram por último. E o diabo vem no momento em que Jesus, porque a Bíblia diz que ele jejuou 40 dias e teve fome. Fome, 40 dias. Imagine, irmão, a gente passa meio dia sem comer, já dá uma fome. Oh, aleluia. Oh, Jesus, como é difícil fazer um jejum de 12 horas. Jesus, a gente está dando 11 horas, já está, meu Deus, hoje dá 2, mas não dá meio-dia. Jesus amado, agora que é 11h10, ai, não chega esse meio-dia. Né, Vilma? Aleluia, oh glória. Não é só eu não, né? Não é só eu não.
Aí dá aquela, parece que as lombrigas começam a engolir as lombrigas, as tripas e aquela coisa toda. Mas lombriga eu não tenho mais, irmão, porque eu já tomei de vermectina. Oh, aleluia. Lombriga eu não tenho mais. Mas aí 40 dias ele teve fome. Fome. E agora o inimigo vem naquele momento em que a sua carne está desejando comida. Em que a sua carne, se fosse hoje, Jesus estava sonhando naquele momento com a pizza, com aquele hambúrguer. Oh meu Deus, que vontade, aquele hambúrguer com aquela Coca-Cola. E se fosse hoje, em 40 dias com fome. Ele já estava sonhando com cheiro de bacon frito, oh meu Deus, aquele churrasco, aquela gordura caindo, e 40 dias. Aí nessa hora, o inimigo chega, quando a carne necessitava. Jesus como homem sentiu fome. Ele sentiu fome, necessidades naturais de um homem. E nesse momento o diabo vem e diz para ele: se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus, aqui nós podemos entender duas coisas, tá? O diabo tentando acerca do que Deus havia falado sobre Jesus, a respeito da sua identidade, quem era, colocando em xeque o que Deus havia colocado, mas também colocando assim: já que você é filho de Deus, já que você é filho de Deus, e eu sei que você está com fome, transforma essas pedras em pães e come. Satanás aqui dá uma lição para nós, irmãos. Ele dá uma lição para nós de que nada é impossível para Deus. Satanás, ele reconhece isso. Satanás dá uma demonstração de fé, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passe para o outro lado, e ele vai passar. Aqui ele está reconhecendo que Deus, ele é o criador de todas as coisas, que Deus tem todo o poder nas suas mãos, que ele falando acontece, que ele falando age. Então Satanás está dizendo: já que você é filho de Deus, se você é filho de Deus, então transforma essas pedras em pães e come. Por quê? Porque eu sei que foi você que criou os céus e a terra. Eu sei que Deus é o criador de todas as coisas. Pelo poder da sua palavra tudo veio a existir. Então isso não vai ter problema nenhum você fazer com que essa pedra transforme em pão e come. Satanás está tentando colocar em xeque o que Deus havia falado a respeito dele, mas também Satanás estava tentando a Jesus fazer com que ele exercesse do seu poder para a satisfação própria, para o seu bel prazer. E Jesus, em momento algum, como homem e como Deus, ele era 100% homem, 100% Deus, não deixou de ser Deus, mas em momento algum, ele operou milagres, ele operou maravilhas para o seu bel prazer, para a sua satisfação própria, porque ele veio para servir, ele veio para se entregar. E se ele fizesse isso, com certeza o sacrifício não seria válido, não seria perfeito. E Jesus, sabedor disso, ele diz para Satanás: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem de Deus. E aqui eu quero abrir um parênteses, aspas aqui, para a gente conversar um pouquinho. Muitas vezes nós somos tentados nas nossas próprias concupiscências, a Bíblia diz isso, que nós somos tentados nas nossas próprias concupiscências, nos nossos próprios desejos. E Satanás sabe muito bem aquilo que eu gosto, Satanás sabe muito bem aquilo que você gosta. Satanás, ele sabe muito bem qual é o ponto fraco que você tem. Jesus não tinha ponto fraco. Jesus não foi tentado acerca porque na carne dele tivesse alguma coisa desse humana que herdasse de Adão, por mais que viesse. Ele foi gerado de Deus, veio de Deus em corpo. Mas ele, como homem, teve fome. E aqui, irmãos, em uma necessidade que muitas vezes nós somos tentados, em uma necessidade nós somos testados, em uma necessidade. Ele necessitava de pão, ele necessitava de pão.
E uma coisa que o Senhor fala ao nosso coração, Filipenses, olha, não andeis ansiosos, o vosso Pai sabe muito bem do que vocês necessitam. Vocês não precisam dar ouvidos à voz de Satanás, apenas ouçam a voz do Pai, Ele sabe o que você necessita. Esaú foi um camarada que vendeu a bênção da primogenitura, irmãos. Vendeu a bênção da primogenitura, o privilégio e a honra de ser um sacerdote de Deus na sua casa, de ser o representante legal de Deus na sua casa. Ele vendeu, sabe por quê? Por um prato de comida, porque ele estava com fome, em um momento de necessidade. E Jacó, naquele momento, quando viu o irmão chegando com fome, ele havia preparado um guisado, um prato de lentilhas, ó, com aquele tempero. Ai, Jesus, que maravilha! Aí chega Esaú e pede para ele: ei, me dá um prato de comida, eu estou com fome. Aí Jacó vai e diz assim: te dou não, eu te vendo. Qual que é o preço? Não, eu quero a bênção da primogenitura. E o que que ele diz? De que vale isso agora, se eu estou morrendo de fome, para satisfazer um desejo momentâneo, que sem sombra de dúvida, o que custava o camarada esperar mais um pouquinho lá e fazer o prato de comida? O que custava ele ir lá na casa da mãe dele e perguntar: mãe, tem alguma coisa na casa de mãe? Não falta nada. Mas a necessidade daquele momento fez com que ele vendesse a bênção da primogenitura, abrisse mão por uma necessidade, uma satisfação momentânea. Eu quero que você entenda. Nós trabalhamos o mês inteiro falando sobre vidas fundamentadas, sobre família fundamentada sobre a rocha. E pode ter certeza que, sem sombra de dúvida, por agora, por esses dias, nós seremos provados, nós seremos testados naquilo que temos professado, naquilo que temos aprendido, naquilo que nós queremos viver para a glória de Deus. E Satanás virá com as suas bandejas, Satanás virá com as suas oportunidades em meio a necessidades. Em meio a necessidades, aonde nós seremos ali testados, aonde nós seremos provados, se vamos confiar em Deus ou confiar no diabo. E não pense você que ele vai vir com cara de diabo, porque se vier com cara de diabo, irmão, a gente repreende. O grande problema é que tem muito crente que acha que o diabo vem com aquela cara, com aquele chifre, com aquele rabo. Ah, se viesse desse jeito, não era fácil demais de discernir. Sai para lá, capiroto. Sai para lá, demônio. Não. Ele vem com aparente solução. Ele vem com aparente saída. Ele vem com aparentes oportunidades. Mas você pode ter certeza de uma coisa: você tem o Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo. E naquele momento o Espírito Santo não vai nos deixar sem uma palavra. Ei, filho, isso não procede de mim. Ei, filho, vai resolver momentaneamente, mas vai trazer um problema futuro tão grande. Fala comigo, eu escolho a palavra. Jesus estava com fome, irmão, muita fome. E ele tinha todo o poder nas suas mãos para transformar aquelas pedras em pães. Mas ele fazendo isso, ele estava abrindo mão da dependência de Deus e fazendo na sua própria força. Você consegue entender isso? Que não é por força nem por violência, é pelo Espírito. E o próprio Jesus nos ensina isso. Não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Naquele momento de luta no Getsemane, ele nos ensina isso. Ele tinha todo o poder para acabar com aquela luta. Ele tinha todo o poder para acabar com aquele sofrimento. Ele tinha todo o poder, inclusive, para não ir para a cruz. Ele poderia, mas ele diz: não seja feita a minha, seja feita a tua vontade.
não seja feito do meu jeito, seja feito do jeito do Senhor. E é isso que nós, como igreja do Senhor, precisamos viver a palavra, escolher a palavra, em meio a situações, em meio a jeitinhos. Eu escolho a palavra. Eu vou continuar com fome, porque eu tenho certeza de uma coisa: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus. Deus disse que cuidaria e Ele vai cuidar. Deus disse que supriria e Ele vai suprir. Deus disse que traria à existência o que não existe e vai trazer, não no meu tempo, não na minha hora, mas na hora e no tempo dEle. Eu não preciso quebrar princípios. Eu não preciso, eu escolho a palavra. Eu não estou dizendo que vai ser fácil. Eu não estou dizendo. Se prova fosse fácil, irmão, não era prova. Se prova fosse fácil, não era prova. Prova que é prova, prova que se preze, tem que sugar do camarada muita dedicação, renúncia. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus. Jesus conhecia a palavra. Ele era a palavra. Ele é a palavra. Ele é o verbo. Mas se tu és filho de Deus, por que você está passando fome? Se você é filho de Deus, por que você está passando por essa luta há tanto tempo? Ouvimos isso ou não, irmãos? Mas já que você é filho amado de Deus, amado, esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Receba essa palavra em nome de Jesus. Nem os filhos amados Deus isenta de passar pela prova, porque Ele quer ver os seus filhos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, crescendo na graça e no conhecimento. E como é que nós estamos demonstrando que estamos crescendo em graça e em conhecimento? À medida que vamos passando pela prova e sendo aprovado, passando pela prova e sendo aprovado, e virão outras maiores, e Deus vai confiando coisas ainda maiores para nós. Em nome de Jesus, você vai ver coisas grandes para a glória de Deus. Mas entenda, seremos provados até a vinda de Jesus. Cara, se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se você é filho de Deus, por que você está vivendo essa vida tão fracassada desse jeito? Condicionando. Existem momentos, irmãos, existem fases na nossa vida. É bem verdade que só Deus sabe as lágrimas que derramamos aos seus pés, mas derramamos os pés dele. Quando o diabo ouviu aquilo, Jesus respondendo à palavra: não, eu escolho a palavra. Ele vem de novo e trata de novo. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre a parte mais alta do templo e disse: se tu és filho de Deus. Olha ele questionando a identidade de filho novamente. Bom, se você é filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito. E agora ele começa a fazer com que a palavra seja interpretada ao seu bel prazer. Porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e eles te segurarão nas mãos para que não tropeces em pedra alguma. Se tu és crente, por que você está enfermo? Se tu és crente, por que vem um camarada e bate só nos carros de crente? Eu falei, irmão, desse jeito: louvado seja Deus. Que livramento que Deus deu para esse cara. Que livramento que Deus deu para esse cara. Bateu no carro de crente. Que oportunidade. Se tu és crente, por que está desse jeito? Rapaz, está escrito: dará ordem aos anjos ao teu respeito, para que te guarde, e você não tropece em nada. Crente tropeça, irmão, e muitas vezes tropeça e cai, mas o Senhor vem e o levanta, o Senhor vem e o sustenta.
Não, se tu és crente, você tem que se lançar daqui de cima e dizer: anjos, imagina, irmão, que legal que seria, que tremendo seria, Jesus pulando lá de cima, ainda mais nesse meio que a gente vive aí, que quer ver sinais, prodígios e maravilhas, para poder crer. Ó, para você ver, Jesus se jogando, aí diz: anjo, segura aqui do lado, anjo, segura aqui na outra mão, e vamos dar um voo rasante aqui, e todo mundo vai crer que eu sou filho de Deus, e vamos se converter. Ah, maravilha. É do meu jeito, é do jeito de Deus, é da forma de Deus. Filho de Deus não tem que provar para ninguém, apenas viver, apenas refletir. Glória a Jesus. Eu não tenho que provar para o diabo que eu sou filho de Deus. Eu sou porque a palavra de Deus já me diz. E se a palavra de Deus me diz, eu me conforto, eu me consolo nela, eu fundamento a minha vida nela. A Bíblia diz que se eu receber Jesus, eu sou filho de Deus. Eu não tenho que provar mais nada, apenas crer e a viver. Eu não tenho que tentar, não tenho que tentar Deus. Existem pessoas que ficam assim: Deus, se o Senhor me ama mesmo, Deus, o Senhor tem até tal dia para me abençoar. Não, se o Senhor me ama mesmo, Deus, se o Senhor me ama mesmo, o Senhor tem que me tirar dessa prova até tal dia. Irmão, quem determina o tempo e a hora é Deus. Quem determina é o Senhor. Na verdade, a nossa oração é: Senhor, eu sou teu filho e reconheço que estou passando por essa prova e não tem sido fácil, e eu necessito da sua força, eu necessito do seu auxílio, e se assim for da tua vontade, Pai, abrevia esse tempo e abra os meus olhos para aprender tudo que o Senhor tem para me ensinar nessa prova que está doendo, Senhor, mas eu creio que o Senhor é o meu Deus, e que o Senhor não permite que venha sobre mim tentação alguma que eu não possa suportar, mas juntamente com ela vem o escape, vem a saída, vem a solução. Eu não preciso cair no engano de Satanás de tentar Deus. É bem verdade que a Bíblia diz lá em Hebreus que os anjos são espíritos ministradores enviados por Deus para servir aqueles que hão de herdar a salvação, mas servir dentro de um propósito. Aqueles que vivem o reino de Deus, os anjos estão aí para servir a um propósito de Deus, a vontade de Deus, não o nosso bel prazer. Era isso que Satanás estava conduzindo a Jesus. Se você é filho de Deus, faça com que Deus trabalhe para você, faça com que Deus faça do jeito que você quer, se jogue de ânimo e segura. Não, não é assim. Se Deus me mandar pular é uma coisa, o diabo não, porque Deus está preso à sua palavra. E Jesus responde para ele o que? Na palavra também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. As duas primeiras tentações, ele tenta trabalhar na identidade de Jesus, duvidando, colocando em xeque a palavra de Deus ao seu respeito, colocando em xeque a mesma coisa que ele colocou lá no Éden, e também levando a Jesus a fazer o que muitos crentes estão vivendo hoje: achar que Deus é seu empregado, achar que Deus te chamou, te escolheu, pagou o preço, agora para Ele ser o seu garçom, e servir mediante as suas vontades e não as suas necessidades. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Satanás, quando viu isso, Satanás vem e oferece para ele algo, irmãos, que isso está enraizado nessa carne humana desde o início, porque foi aqui que Satanás conseguiu derrubar Eva, oferecendo para ela poder e honra, ser igual a Deus. Ele pega Jesus, levou novamente o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos, colocou em um lugar alto, acima de tudo, acima de todos. Ele mostrou todos os reinos e disse: tudo isso será teu, se tão somente prostrado me adorares. As riquezas deste mundo,
o fascínio por grandeza, que a Bíblia está repleta de homens que foram fascinados por isso, que se deixaram levar por isso, perdendo a glória do Senhor e a presença do Senhor. Te darei toda esta autoridade, porque a mim me foi dada. E Jesus volta para ele e diz: não, adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás, porque você se torna servo daquilo que você adora. Vou falar de novo. Você se torna servo, você se torna escravo daquilo que você adora. E muitos têm se perdido aqui sem perceber. Quando Satanás vem de uma forma muito sucinta, ele oferece grandes oportunidades, lhe oferece grandes planos, grandes projetos, tão grandes, tão grandes, tão grandes, que você vai ter que dedicar completamente a sua vida a isso, abrindo mão de tudo, inclusive de Deus, porque agora não tem mais tempo para Deus. E adoração, irmãos, adoração, adorar tudo aquilo que eu presto veneração, eu estou adorando. E tudo aquilo que eu dedico mais tempo, eu dedico mais suor, eu dedico mais sangue, eu dedico a minha vida no lugar de Deus, eu passo a adorá-lo e eu passo a servi-lo. Por isso que eu já ensinei vocês muitas vezes e relembro agora. Nós trabalhamos para quem, irmãos? Para Deus. Para Deus. O meu trabalho é um lugar de adoração a Deus, não de adoração ao trabalho. Aqui tem uma chave muito importante. Aqui tem uma chave muito importante. Quantas pessoas hoje, na ânsia de conquistar, de realizar, de se tornar grande, têm se esquecido de Deus. Não honram a Deus onde estão. E muito tempo, já não tem tempo para cultuar ao Senhor. Ah, mas eu estou fazendo grande, é porque eu estou estabelecendo. É a mesma coisa lá de Gênesis. Aqui está bom, gente, a terra é boa, vamos edificar um negócio alto aqui que vai chegar aos céus, como se dissesse: nós nem precisamos mais de Deus para chegar aos céus, e vamos ficar aqui mesmo, e não encontro o que a palavra de Deus diz. Nem toda oportunidade vem de Deus, diga aleluia. Nem toda porta que se abre é do Senhor. Se não couber Deus, irmão, não vá. Se não couber Deus, não vá. Satanás sabe aonde, irmãos. Satanás sabe aonde ele pode nos tocar e nos tentar. Riquezas, fama, nome exaltado. E aqueles que se enveredam por esse caminho passam a adorar a essas coisas, servi-la. E vou falar um negócio para vocês. Mamon é um senhor muito, mas muito, muito, muito ruim. Porque aquele que passa a servir Mamon, as riquezas, de repente se encontra num caminho que humilhar as pessoas, passar por cima, fazer o que tiver que fazer por isso, é dar. Nunca ficará satisfeito. Nunca ficará satisfeito. Jesus, vem cá. Está vendo? Só me adorar, eu vou te dar tudo isso. Mas Jesus responde: adorarás o Senhor teu Deus e só Ele servirás. Os verdadeiros adoradores, irmãos, estarão sempre dispostos a abrir mão de alguma coisa.
Quem é verdadeiro adorador pode ter certeza de abrir mão de alguma coisa na sua vida. Já foi provado, já foi testado e aprovado. E nós seremos colocados novamente diante de propostas para abrir mão daquilo que Deus tem, do chamado de Deus para as nossas vidas, na busca pelas coisas deste mundo que é efêmera, que é passageira. Se não couber Deus, não vá. Pode ter certeza de uma coisa, irmãos: o meu Deus e o seu Deus, Ele sabe tudo o que nós necessitamos. Porque a Bíblia diz que no momento em que Jesus voltou para o diabo e disse para ele assim: olha, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás, Satanás o deixou, Satanás foi embora. Porque um camarada que se apega à palavra, que escolhe a palavra, Satanás não encontra brecha, ele tem que bater em retirada. Por um tempo ele até tenta, por um tempo, mas ele não encontra. Por quê? Porque o camarada sempre escolhe a palavra. Aqui não, diabo, eu escolho a palavra, eu escolho o que a palavra de Deus diz. Deus diz que adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Eu só vou prestar culto ao meu Senhor e só a Ele eu vou devotar, entregar a minha vida, a minha juventude. Os jovens que aqui estão, o Senhor diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Não caia no engano de Satanás, que muitas vezes vai dizer assim: não, você está perdendo sua juventude dentro da igreja, vai para o mundo, vai aproveitar. O diabo muitas vezes e vem mostrando o mundo como algo prazeroso e maravilhoso, e ai que maravilha. E quantos se enveredam por esse caminho? Quantos se enveredam? Quantos se deixam cegar? Eu vi uma reportagem, eu não sei como é que é o nome, espero que vocês também não saibam. Deus abençoe que você não saiba o nome. Eu li porque quando falou que tinha Bíblia e crente no meio, de um daqueles camaradas que estava nos BBBs aí. E teve lá um dia lá que ele abriu o coração para todo mundo, dizendo que ele era crente, dizendo que ele era cristão, e que foi para as missões. Irmão, foi colocado de um jeito assim que você tem até pena. Só que ele nasceu assim. Ele nasceu assim. Engano de Satanás. Deus não erra, Deus faz as coisas perfeitas. Deus criou o homem e Deus criou mulher. E ele vai e diz que lá nesse campo missionário, alguém disse que não queria andar com ele, porque ele era todo jeitoso e aquilo ali e tal. Ai meu Deus, que dó. É sempre de um jeito dramático. Mas que ele decidiu levar a vida que ele está levando, mas carrega consigo sempre a palavra. Ledo engano. Achar que pode viver nas trevas e ao mesmo tempo na luz. É para esse caminho que Satanás vai levar. E agora, iludido pelas câmeras, iludido pela fama, iludido pelas grandes conquistas, pelas grandes realizações, se afastando cada dia mais e mais de Deus. Que Deus tenha misericórdia e que haja arrependimento, pois sem arrependimento ninguém pode ver a Deus ou caminhar com Deus. É bem verdade que a misericórdia de Deus ainda está estendida, e a misericórdia de Deus está estendida sobre todos. A Bíblia diz que a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Não é só os crentes, não é todo mundo, é a misericórdia do Senhor. Mas quantas pessoas estão por esse caminho, sendo enganados e iludidos por Satanás? Não, mas está escrito aqui também. Aí pegam mensagens e distorcem o entendimento real para aplicar e para justificar as bandejas que Satanás tem oferecido. Eu escolho a palavra. Quem mais escolhe a palavra? Quem escolhe a palavra pode ter certeza de uma coisa: vai passar por provações. Vai passar por provações, por grandes testes.
Mas sem sombra de dúvidas, Deus dá graça, Deus dá força, Deus dá saída, Deus dá o escape, Deus dá a solução. E lá no final, o Senhor vem, libera os seus anjos para servi-lo, como o próprio diabo disse. Dará ordem aos anjos ao teu respeito. Nem precisa dar, irmãos, o próprio Deus já envia. Porque Jesus termina essa passagem dizendo: Satanás foi embora e os anjos vieram e te serviam. Guarda isso no seu coração. Dá um bico na bandeja de Satanás, porque por trás dela já tem anjos com bandejas vindas do céu. E aquilo que Deus tem para as nossas vidas não vai acrescentar dores. Aquilo que Deus tem para as nossas vidas vai nos aproximar ainda mais e mais dEle. Aquilo que Deus tem para as nossas vidas vai nos fortalecer e nos habilitar a viver o plano e o propósito dEle aqui na terra. Satanás não, vem só com engano para tentar nos tirar de onde Deus tem nos colocado, de onde Deus tem nos plantado. Fecha os teus olhos um instante. Para escolher a palavra, você precisa conhecer a palavra. Faça um compromisso com Deus, faça um compromisso com o Senhor, de tirar nem que seja 20 minutos por dia para ler a palavra. Josué, toda essa terra eu te darei. E o segredo, Josué, é o seguinte: está vendo o livro desta lei? Nele medita de dia e de noite, para fazer tudo conforme está escrito. Então prosperarás o seu caminho. Será próspero em tudo aquilo que eu tenho confiado a você. Mas o segredo é o quê? Escolha a palavra. Seja guiado pela palavra, seja conduzido pela palavra, não pelo que o mundo diz, não por aqueles que vocês vão enfrentar, dizem, não pela terra que vocês vão conquistar, dizem. Seja guiado e conduzido pela palavra. Se debruce sobre a palavra. Há um lugar, irmãos, há um lugar. É neste lugar que eu quero estar. Vocês conseguem pegar essa? Não sei se era essa que você estava pensando. Há um lugar onde a nossa fé é fortalecida. Há um lugar de segurança. Há um lugar de esperança. Esse lugar é no Senhor, e o Senhor é a palavra. O Senhor sabe o que você precisa, o Senhor sabe o que você necessita. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Não se venda. Há um lugar, não se corrompa. Ouço teu espírito. Você foi comprado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Você é precioso aos olhos do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Você não precisa que o seu nome se torne grande na terra. Esse lugar é do Senhor. Nós precisamos apenas do nosso nome escrito no livro da vida. Se lá estiver, irmãos, somos os mais bem-aventurados de todos. Esse lugar é do Senhor. Escolha a palavra, escolha a palavra. Há um lugar onde a constância não me domina. Aleluia. Há um lugar onde de fé fortalecida. Aleluia. Peça ajuda ao Senhor. Senhor, me ajude a escolher a palavra. Me ajude, Senhor, a escolher a palavra. Espírito Santo, me ajude a escolher a palavra. Em meio às lutas, em meio às provações,
Em meio às adversidades, me ajude a escolher a palavra, a depender da palavra, a verdadeiramente, Senhor, viver a palavra. Aleluia! Esse lugar é do Senhor. Nos ajude, Espírito Santo. Esse lugar é Nos ajude, Espírito Santo. Em meio a este mundo que jaz no maligno, esse lugar é do nos ajude a viver a palavra, a escolher a palavra, a depender da palavra. lugar é do Senhor. Aleluia! És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. Só o Senhor. És tudo que eu preciso, Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu oro ao Senhor. Espírito Santo, nos conceda a graça de ouvir sempre a sua voz e decidir por ela, Senhor. Nos ajude a decidir, Senhor, a pautar as nossas vidas, as nossas escolhas, as nossas decisões na palavra, Senhor. Mesmo, Senhor, que as necessidades continuem, mesmo, Senhor, diante das tribulações, nos ajude, Senhor. Conceda-nos a graça de depender e confiar no Senhor. Que a nossa casa dependa unicamente do Senhor. Que a nossa igreja, Senhor, dependa unicamente do Senhor. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, que possamos nos encontrar diante do Senhor, provados e aprovados, Senhor. E que possamos continuar crescendo em graça, em sabedoria, em conhecimento. Que possamos, meu Deus, ser dignos diante do Senhor a cada dia, de mais e mais responsabilidades da parte do Senhor. Quem concorda, diga amém. Bata palmas e glorifique a Jesus. Aleluia. Então já viu, hein? Se de repente, nesse mês agora, ou talvez você já entrou aqui já até na prova, né? Pastor, já estou na prova nessa vida, né? Então se de repente, procure viver o que a palavra diz. Volto a dizer, vai ser fácil? Não. Não vai ser fácil, mas é necessário, tá? E é muito melhor aquilo que os anjos de Deus têm preparado para nós do que qualquer soluçãozinha passageira que o diabo oferecer. Amém? Amém?